Este é o segundo bloco da PPTV e o assunto hoje é Twitter. Eu estava conversando com Álvaro Ferreira, da Completa Comunicação, um dos pioneiros do Twitter aqui em Londrina, sobre como é possível aproveitar essa ferramenta no mundo da propaganda, da publicidade, marketing, enfim, dos negócios. Vamos lá então, Álvaro, voltando ao nosso tema. Aliás, antes de começar, só para a gente poder pegar ele de uma nova perspectiva. Aqui no Brasil, o Twitter teve uma onda grande de crescimento o ano passado, com a entrada, inclusive, do Marcelo Taz, depois que o José Serra entrou, explodiu. O Twitter é apontado aqui no Brasil, no mundo, pelo mundo todo, como uma das referências no Twitter de crescimento. Mas me parece que aqui em Londrina as pessoas ainda estão um pouco tímidas no uso do Twitter. Você compartilha dessa opinião? Compartilho. O que acontece? O Twitter, por ele ser... essa estrutura dos 140 caracteres, ele favorece e muito a quem usa os chamados smartphones, né? Então, ele se encaixa direitinho nos aparelhos móveis. E aí você tem em grandes centros urbanos um uso muito maior de aparelhos móveis do que nós temos aqui em Londrina, né? Agora, e tem também a questão do modismo e a questão de entender o que é a ferramenta, para que serve a ferramenta, né? Ou, como a gente estava comentando, o criador do Twitter, quando o criou, pensou em ser uma ferramenta de compartilhar simples ideias. Entretenimento quase, Exatamente, né? Tipo... estou aqui no shopping tomando o meu suco preferido, está muito gostoso. Qual que é a ideia dele? As pessoas que gostam desse shopping, que gostam desse suco, vão compartilhar também com ele sobre essa ideia. Mas já virou uma coisa bem mais ampla. Não, sem dúvida, até pela força que essa ferramenta tem de comunicação imediata, né? Tanto de comunicação para empresas, para políticos e para pessoas trocarem informações, às vezes, dentro de um evento. Pois é, falando do uso, entre aspas, do Twitter para empresas, você tem algum case interessante para contar para a gente? Olha, um case que foi muito sucesso no mercado publicitário ano passado, inclusive essa empresa, a Tecnisa, que é uma indústria da construção civil, ganhou o prêmio de marketing do ano. Foi que eles criaram uma estratégia para mídias sociais e venderam um apartamento de R$500 mil pelo Twitter. Pelo Twitter? Pelo Twitter. Em São Paulo, em isso? São Paulo. E aqui em Londrina, o que falta para chegar ao Twitter? O que você acha que poderia motivar, poderia ser um despertador? Falta entender, falta as empresas começarem a pesquisar um pouquinho mais seriamente o que é a mídia social, o que são as redes sociais. E aí, de repente, entrar em contato com profissionais de relações públicas. Essa é uma área de forte atuação do profissional de relações públicas, para entender como é que eu me comunico com as comunidades que estão envolvidas na minha empresa. Pois é, Álvaro, e vale a pena lembrar que o próprio jornalismo está mudando de perfil por causa das mídias sociais. Hoje, por exemplo, não se concebe jornalismo mais sem interatividade com o leitor, e essas mídias estão mudando o perfil, porque afinal de contas, numa outra leitura, a gente pode dizer até que existem milhares, milhões de jornalistas, né, competindo Sim. informalmente nesse mercado. Sim, tanto na chamada blogosfera, e agora nós podemos chamar o Twitter de uma twittosfera, há muita gente nessa área, sim. O que é importante, no caso das empresas, Carla, é que elas entendam a oportunidade maravilhosa que se tem de ser uma vitrine, como você colocou mesmo, para as suas ações, para o que está sendo feito na internet, para o seu site, né? Hoje, se você não tem verba para fazer um comercial na televisão, você pode, com uma câmera simples, até do seu próprio celular, você pode fazer um comercial na sua empresa, falar sobre o seu produto, coloca no YouTube e divulga no Twitter. Ou seja, é um caminho que não tem volta mais. Quer dizer, não é uma questão de escolha. Eu vou escolher se eu vou para o Twitter ou para o Facebook ou para outra mídia social qualquer. É um caminho natural. Sim, o que os estudiosos de relações públicas que estão aí de olho nessa questão do marketing nas redes sociais têm alertado é para o modismo. O Twitter hoje está na moda. Mas é importante você não fincar suas estratégias apenas no Twitter, ou apenas no YouTube, ou apenas no Facebook ou no Orkut. É importante entender aonde é que o seu público
trafega, aonde ele surfa, está antenado nisso. Exatamente, desculpa te interromper, mesmo porque existem comunidades, é possível hoje em dia, através de pesquisas, tudo, você localizar exatamente o tipo de perfil de usuário, de consumidor, principalmente que está em cada rede. Sem dúvida. Um exemplo muito interessante sobre essa questão do modismo é o Second Life. Há 2 anos atrás, até as empresas tinham os seus arquivos lá no Second Life, promoviam eventos no Second Life, que era um site de mídia social do momento, aí 2006, 2007, só se falava nisso. E acabou praticamente. Ninguém fala mais em Second Life hoje. Pois é, mas para encerrar, fica a seguinte dica, vamos ver se você concorda ou não com essa sugestão. O importante é ir para a mídia social e daí, é claro, fazer o tráfego, a mobilização mudar, até caminhar conforme o mercado também mudar. Seria essa a dica? Não, sem dúvida, a oportunidade é maravilhosa. Se uma empresa em São Paulo conseguiu vender um produto de R$500 mil com um investimento de praticamente zero, que é um investimento numa ação no Twitter, por que nós não podemos fazer isso também? E vender os nossos próprios produtos? É uma ferramenta poderosíssima. Ok, obrigada então, Álvaro, muito legal a conversa, obrigada mesmo pela sua vinda aqui no estúdio sobre esse papo tão gostoso sobre Twitter, blogosfera, Facebook, tudo isso que a gente conversou. Eu que agradeço em nome do meu sócio Elcio Oliveira, lá da Completa Comunicação, estamos à disposição para conversar e contribuir no que for necessário para que as empresas utilizem melhor essas ferramentas e aproveitem o momento. Obrigada. E você já sabe, durante toda a semana tem reprise da App TV aí na sua TV. E toda sexta, 10h30 da noite, programa inédito feito especialmente para você. Uma boa semana.